Pai querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, como não mais uma vez iniciar esta oração, esta campanha de oração, este propósito de oração que chega ao seu dia de número 68, onde sempre nos encontramos felizes e gratos ao Senhor por essa grande, esta imensa oportunidade que temos em falar com o próprio Deus, ainda mais quando estamos unidos pelo Espírito do Senhor através do estado da igreja. Muito obrigado, Pai. O meu desejo é que todos estes que estão participando nesta hora saibam que este propósito vem do coração de Deus. Se não fosse assim, não estaríamos então atravessando tantas dificuldades e ainda assim mantendo a vontade, o desejo e o gozo de estar em momentos tão únicos e maravilhosos como este. Por isso eu te agradeço, Pai, mais uma vez e sempre, pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã que escuta esta oração conosco e também que ora conosco nesta hora. Assim também, não apenas os que já estão há algum tempo conosco, mas os que estão chegando neste exato momento. Muito obrigado, Pai. Que este meu irmão e esta minha irmã seja muito bem-vindo e que possam permanecer durante muito tempo conosco, até a volta de Cristo, se assim for segundo a tua vontade. Já no que diz a respeito de todos nós, já colocamos pela fé diante do Senhor os pedidos de orações, as mensagens de textos, os áudios que nos são enviados através de um desabafo, através de um pedido de socorro. Também, Pai, as fotos que nos são dadas em compartilhamento, tudo pela fé, Pai, a fim de que possamos sempre estar na lembrança uns dos outros e assim profetizar segundo a tua palavra. E é segundo a tua palavra que estaremos mais uma vez orando, Pai, neste dia de número 68, e seguindo a ordem desta campanha, no livro de Salmos, o salmo de hoje é o Salmo 68, que nos diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã.
Porque, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subsiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário, e à frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder, mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata e espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Pai querido, que salmo de adoração. Que salmo de bom louvor em honra ao teu bom nome. Mas alguém pode estar perguntando, como assim? É esta oração que eu recebo diante da angústia e da situação em que me encontro? Muitos, por certo, poderiam estar esperando uma revelação a qual está apenas no desejo do seu próprio entendimento. Mas o que nós estamos aqui, na verdade, Pai, é para declarar a vontade de Deus, aquela que é perfeita, à luz das Sagradas Escrituras. E foi exatamente o que o salmista o fez mediante a esta oportunidade. Sim, ele falou verdades a respeito das batalhas que ele mesmo passava por esta terra, mas também de suas percepções do que estava ao seu derredor, como também, Pai, das condições que o mundo simplesmente se coloca, mesmo sabendo quem tu és. Mas o que eu percebo entre estes 35 versos é que em nenhum momento o salmista deixou de te adorar. E eu tenho que por certo que a lição que temos hoje, nesta campanha de número 68, é esta. Sim, venhamos a te pedir. Sim, venhamos a te clamar. Sim, venhamos a te confessar, nos arrepender de nossos pecados, mostrar a ti a nossa completa e total dependência ao Senhor. Sim, apresentar ao Senhor as angústias, os medos, os temores, mas nós não podemos nos esquecer
que nós somos templo e morada do teu Espírito. E que seja qual for a situação, qual seja o perigo, a espada, a ameaça, a má notícia, a enfermidade, não podemos deixar de te adorar. Lembro-me, Pai, tão bem, o próprio Cristo anunciou, o Pai está à procura, e à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores que se aproximam dele em espírito e em verdade. Ah, Pai querido, que o meu irmão e a minha irmã não perca o foco, o alvo, o discernimento espiritual, que até mesmo as dificuldades nos servem como lições para que venhamos a amadurecer, para que tenhamos sempre em nossos lábios, Pai, um belo louvor, uma bela canção, pois quantos ainda o Senhor não nos enviará, para que também através de teu consolo possamos consolar alguém. É necessário que este ou esta que ouve este áudio, esta oração conosco, saiba que nós somos a igreja, nós somos instrumentos teus. E quando nós olhamos para a Bíblia, Pai querido, lembramos quantos homens, quantas mulheres pagaram o preço para servirem de testemunho para nós, a sabermos que este Deus que esteve presente em suas vidas também está no meio de nós. Mas para que isto seja verdade, devemos manter a posição de adoradores. Então esta é a mensagem, Pai, nesta campanha de oração, à luz do Salmo de número 68. Venhamos manter o culto ao Senhor, a oração sem cessar, a adoração sem cessar, a motivação real que temos, a saber deste Deus que sempre nos dará a vitória, mesmo diante da morte, mesmo diante do vale da sombra da morte, saberemos que o nosso Senhor vive e vive para sempre. Que essa unção de poder, de coragem, esta unção de vitória repouse sobre as nossas vidas e que a igreja do Senhor, mediante estas inúmeras situações de perigo, estas inúmeras situações aos quais todos exporam mediante aos seus pedidos de orações, é isso que Deus quer de nós: adoração, culto ao único Deus vivo, pois não importa o que nos aconteça, seja feita a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós te pedimos, Pai querido. Tudo isso em Cristo Jesus. Amém.